PNC News, informação que gera valor. Olá pessoal, boa tarde! Estamos começando mais um Você com Dinheiro e hoje falando de um assunto um pouquinho diferente. Hoje nós vamos entrar no mundo para além dos ativos, nós vamos falar sobre derivativos. Derivativos, fazendo uma pequena introdução para o público que está começando agora nesse mercado, são espécies de ativos derivados de um ativo principal. São eles as ações, muito do mercado futuro que você conhece, mas eu trouxe para falar com vocês sobre esse assunto um convidado mais do que especial. Flávio Manzano faz parte da mesa de operações da Nova Futura, uma das corretoras mais tradicionais, das primeiras corretoras do mercado, e vai bater um papo, vai destrinchar o assunto com a nossa audiência de hoje. Flávio, muito obrigado por aceitar participar, por aceitar o nosso convite. E eu queria, primeiro, naturalmente agradecê-lo por sua participação e fazer uma pergunta bastante direta. Derivativos, você que trabalha aí na mesa com derivativos são destinados exclusivamente à especulação? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal da NMC. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, respondendo a pergunta. Derivativos servem também para especulação, mas não exclusivamente. Especialmente, eles nem nasceram como um instrumento de especulação. Eles podem ser usados também, mas originalmente os derivativos nasceram com a solução para mitigar o risco de quem não quer pegar risco, de quem está interessado no seu próprio negócio e preço deixa para lá. A gente não quero participar dessa brincadeira de oscilação de preço. Isso deixa com o mercado cuida disso. Ok, então você está falando o seguinte, os derivativos são instrumentos que ajudam a mitigar, a separar os tomadores de risco, quem tem vontade de tomar esse risco, de quem tenha esse risco na sua operação regular, mas não queira arcar com esse tipo de oscilação. Agora, quais são os instrumentos? Você pode passar um pouquinho para quem está nos assistindo, de quais são os principais instrumentos aí que a gente pode utilizar nesse mercado? Como quem está ouvindo pode usar os derivativos, tanto para proteção quanto para especulação? O que você tem aí de cartas na manga para jogar esse jogo? Bom, a gente tem alguns derivativos, né? Como você falou, os derivativos eles são instrumentos financeiros que eles têm como referência o seu preço baseado em outros ativos que são negociados à vista no mercado financeiro. Então, por exemplo, a gente tem o mercado futuro, que acho que o principal mercado derivativo, que é onde você vai negociar o preço futuro de um ativo que você conhece ele hoje. Então, dando um exemplo aqui real. Temos, por exemplo, um produtor de milho. Hoje ele sabe quanto custa o milho, só que quando ele vai produzir hoje o seu produto, ele não sabe por quanto ele vai vender, porque ele está produzindo isso agora. O produto ele vai ficar pronto lá no futuro. E então o mercado futuro ele surge inicialmente exatamente com esse propósito. Então, para o produtor ele se proteger da oscilação de preço, então ele não sabe se o milho dele daqui a alguns meses, quando ele for realizar a colheita, se esse milho vai estar mais caro que hoje, mais barato, e ele não quer ter essa preocupação, né? Porque, por exemplo, para ele seria muito ruim se o milho se desvalorizasse muito. Então, o mercado futuro, hoje mesmo, ele pode negociar, ele pode garantir um preço que ele vai receber no futuro,
num contrato que ele realiza hoje mesmo. Então, ele não tem esse risco, ele não tem esse problema no planejamento dele de saber quanto ele vai gastar de insumos, tanto vai gastar com sementes, com inseticidas, e no futuro ele tem uma surpresa negativa e achando que, por exemplo, um preço desse produto dele caiu e ele vai ter um prejuízo. No mercado futuro, hoje ele trava esse risco, ele trava esse valor. Então, por exemplo, ele sabe exatamente o valor que ele vai vender esse milho quando ele for colher, vamos supor, a R$90, hoje mesmo. Então, ele não corre risco de esse preço oscilar para baixo e ele tomar um prejuízo. Então, o mercado futuro é um dos mercados derivativos, né? Então, no mercado, você negocia um preço que vai ser entregue lá no futuro a sua mercadoria hoje mesmo. Nós temos o mercado a termo, que é um mercado muito semelhante ao mercado futuro, só que com algumas diferenças, especialmente a padronização de contratos. E um terceiro e último mercado que ele já é um pouco diferente, ele é bem interessante também de trabalhar, é o mercado de opções. E aí acho que a gente vai explicando aos pouquinhos como funciona cada um deles. Mas aí no seu dia a dia, operando mesa em derivativos, o que você mais... porque pelo que você está falando, o mercado de futuros acaba sendo um pontapé inicial, né, em termos de conceito. Mas o que você mais vê passando na mesa? Você recebe mais ordem em mercado futuro ou em mercado de opções, por exemplo? Tem de tudo, assim. O mercado futuro ele é muito forte, por exemplo, no câmbio, tanto em taxa de juros, né? Então, o futuro de DI, eles são mercados muito grandes, especialmente aqui, falando mais de Brasil, né? No nosso caso aqui dentro. Mas a gente também tem eu especificamente, eu trabalho com mesa de operações no futuro, muito mais forte, muito mais presente na parte de opções, que opções são direitos, né? Então, diferente, por exemplo, do contrato de termo, um contrato futuro, onde você já trava toda a sua operação. Então, por exemplo, se você combinou que você vai vender um milho a R$90 no futuro, você vai vender esse milho de qualquer forma. Então, não importa o que acontecer com o preço do ativo nesse meio do caminho, você já garante exatamente a sua negociação. O mercado de opções, não, ele é um pouco mais aberto. Isso, você compra direitos e vende direitos. Então, por exemplo, você compra um direito de vender o milho a R$90. Você exerce esse direito se ele tiver num preço abaixo. Por exemplo, se o mercado do milho despencar, ele for para R$50, você exerce esse direito de poder vender esse milho a R$90, caso ele esteja abaixo de R$90. Se por acaso ele esteja acima, você não é obrigado, você pode vender o seu milho a preço de mercado, por exemplo, 110, e você não precisa usar esse direito que você tem de vender ele a R$90. Então, o mercado de opções, ele é um pouco mais aberto, assim, ele não acaba no dia que você negocia, né? Então, se você está garantindo um preço lá no mercado futuro, no mercado a termo, já no mercado de opções você vai acompanhando esse preço até o vencimento e muitas coisas podem acontecer até lá. Ou seja, o que você está trazendo é que opções são um mercado em que você compra o direito a um determinado preço, tanto para comprar quanto para vender, né? E as opções de compra, opções de venda. Mas no futuro e no termo você se compromete àquela operação. Então, se na opção você paga para entrar, para justamente garantir um direito, no termo e no futuro você entra você sela uma obrigação. E aí vale para um lado e para outro, não é isso? O pessoal está perguntando aqui, aí você fica à vontade aí para trazer as respostas, a gente vai trazendo as perguntas ao vivo. O pessoal está trazendo sobre swap.
onde entra a swap nesse jogo, né, que é a troca lá de rentabilidades de indexadores para um determinado contrato. Isso, então, além dos contratos futuros a termo e de opções, o swap é um outro tipo de derivativos, onde as duas partes elas se comprometem de trocar esses... o swap é uma troca, né? Traduzir literalmente, né? Então você tem um indexador, você faz uma troca, você faz um contrato que no futuro você trocaria esse seu indexador por outro indexador. Basicamente é assim que funciona o swap, a simples modo. Muito bem. Agora, nessa linha, entre o pessoal que compra os derivativos para a proteção, para a hedge, e o pessoal que está puxando o mercado para a especulação. Então, você está tentando ganhar na variação desse risco derivado, né? Então, imagina, espectador que está entrando agora nesse mundo, ao invés de você comprar o risco de uma ação, você compra o risco da variação da ação. Então, ele acaba elevando, em termos especulativos, o risco a um patamar maior. Flávio, esse tipo de operação, o que você vê como mais comum? Você ainda tem um mercado concentrado nos tomadores de hedge, ou hoje em dia quem mais gira o mercado é o mercado especulativo? Assim, a gente pode dividir um pouco. Assim, nos últimos anos, o mercado de pessoa física, o grande varejo, assim, ele tem crescido muito assim, na bolsa, né? Então, e é um mercado assim que, essencialmente, ele é bem especulativo. A gente teve entrada de muitos especuladores no mercado que acabam fazendo justamente negociações no mercado futuro, por exemplo, de câmbio ou de índice de ações. Então, tem muito forte essa presença do mercado de varejo no compra de mini índice, compra de mini dólar. Mas, assim, temos também grande parte do institucional, gestoras que montam posições em ações no mercado brasileiro. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente acabou de passar por está passando ainda, né, por um período eleitoral. Para uma gestora é muito importante ela defender o patrimônio do seu cotista, né? O cotista coloca uma grande parcela assim, do capital que ele tem, investe num fundo, e para a gestora é muito importante ele não deixar assim, esse dinheiro que foi investido a qualquer tipo de oscilação que venha acontecendo no mercado, né? Então, existem diversos tipos de instrumentos que, por exemplo, uma gestora ela pode se usar para defender das oscilações no mercado, defender o patrimônio das oscilações. Então, especialmente, por exemplo, no período eleitoral, o mercado acaba oscilando muito, né? Sai pesquisa eleitoral, sai notícia que o candidato X está subindo, isso pode ser bom ou ruim para o mercado, e isso aumenta muito a volatilidade. E volatilidade muitas vezes não é o que o investidor quer sofrer. Então, quando você protege posições, protege a sua carteira de ações com derivativos, muitas vezes ele pode se proteger tanto no mercado futuro como no mercado de opções. Você se faz de uso desses instrumentos de derivativos para proteção. Eu até estava observando, fiz algumas anotações aqui sobre o que eu andei vendo assim, nos últimos dias, assim. Um pouco antes desse primeiro turno das eleições, muitas gestoras acabaram ou comprando o que a gente chama de put, né, que são as opções de venda, ou se a trava de baixa também, que são instrumentos com opções justamente para você se defender contra a queda do mercado. Então, está para acontecer um evento político que vai movimentar muito o mercado. Nesse mundo de derivativos, nas opções, você é um exemplo de como você pode se proteger. Se o mercado, por exemplo, ele resolve cair, ele gostou do resultado das eleições, está com receio,
Mesmo o mercado vindo cair, se você montou uma estrutura que você consegue se proteger, você acaba não sendo tão prejudicado. E, bom, passou as eleições, o mercado deu uma reagida boa agora nesses últimos dias, a gente acaba vendo muito também, aí já começa a mudar um pouquinho, você vê o pessoal partindo um pouco para uma estrutura mais especulativa, então eles compram uma trava de alta justamente para tentar ganhar com o movimento que o mercado vem a fazer de agora em diante, né? Vamos por, de acordo com essas eleições, vem o resultado que o mercado quer escutar ali, e se der tudo certo o mercado começa a subir, o investidor ele já está se antecipando, já quer participar dessa alta, ele quer multiplicar os seus ganhos caso isso aconteça. Então, aí já parte para a parte mais especulativa que a gente logo de início citou, né? Então, o investidor ele consegue também fazer parte dessa alta se ele montar a estrutura correta para o cenário que ele imagina. No comecinho do primeira quinzena agora de setembro, mês passado, nós conversamos aqui com o James, que é o gestor do Maracanã FIA, né? Foi aquele fundo que teve o menor drawdown dentre os fundos de ações, o menor drawdown durante o período da pandemia. Ele é um ávido tomador de puts, ele gosta de comprar put e ele vai rolando a put sempre para evitar tomar essas inversões. Ele soltou uma frase aqui na conversa conosco, que a melhor forma de ataque é a defesa, né? Para quem acompanha futebol, o Tite deve ficar orgulhoso desse tipo de afirmação. Agora, que você, Flávio, pode trazer aqui para o nosso telespectador, investidor ou gestores de fundos, quais são os instrumentos que um gestor de fundos, alguém que está montando sua carteira de investimento, um investidor na pessoa física, pode utilizar para fazer esse tipo de amarração, para proteger um pouco sua carteira? Então, aqui falando não com quem quer usar o derivativo, usar a opção, usar o mercado futuro ou a termo, para alavancar seus ganhos. A gente guarda isso para a última sessão, mas fique aí, não perca. Mas agora falando com quem quer proteger a sua carteira, quais são os instrumentos que podem usar? O que você vê o fundo usando? Você comentou da trava de baixa agora. O que o mercado tem usado para proteger suas carteiras? E já compartilha com a gente se o investidor que está olhando agora, está assistindo agora o programa, consegue também replicar essas estratégias para proteger a sua própria carteira pessoal. Como eu comentei, né? Então, existem algumas estruturas nas opções que é possível o investidor utilizá-las, tanto você está o investidor pessoa física quanto o gestor, né? Isso não importa, vai mudar a magnitude de quanto ele vai usar isso, mas todo mundo pode usar, mesmo o pequeno investidor, você tem uma carteira, por menor que seja, você consegue usar esses instrumentos. Então você pode, primeiro, seria comprar uma put, que é justamente um direito de vender. Por que você tem direito de vender? Porque você já tem um seu ativo, então você tem as ações, por exemplo. Você comprando esse direito de vender a um determinado preço no futuro, por mais que essas ações se desvalorizem, você está garantido, você tem esse direito, você tem uma garantia de um preço mínimo que você vai poder vender essa ação caso você queira, caso essa ação desvalorize muito. Então, se a gente pegar esse período da pandemia, por exemplo, que teve a desvalorização muito forte das ações, um investidor que tenha comprado, tenha tido uma posição de put, além da própria carteira de ações, ele não sofreu um grande prejuízo. Então, ele tinha uma garantia de preço mínimo que ele podia vender as ações caso ele quisesse, né? Da mesma forma, desse modo mais simples que você compra um simples direito de vender, a gente consegue montar outras estruturas também que a gente tenta maximizar a proteção, o ganho, o custo que o cliente, que o investidor vai ter para montar isso. Então, quando você monta, por exemplo, uma trava de baixa, ela tem um custo,
você paga por esse direito um valor bem menor do que uma simples compra de put, né, que é uma opção de venda. E além disso, uma estratégia que muitos fundos usam, que é interessantíssima também, da mesma forma que você paga, você tem um custo para ter esse direito de venda, você pode se financiar na outra ponta. Então, eu garanto um preço mínimo, só que ao invés de pagar, ter um custo para todo mês garantir esse valor básico, né? Você pode também abrir mão de um valor superior que sua carteira possa valorizar. Então, vamos supor, para poder garantir um preço mínimo, eu aceito que se se minha carteira de ações se valorizar, se ela subir num preço muito alto, eu não vou vender ela por um preço superior muito elevado. É basicamente uma contrapartida. Eu garanto o preço mínimo, só que se subir muito, eu também não ganho muito. Eu ganho que para mim seja satisfatório, mas que não seja ilimitado. Basicamente, o que é isso? É uma venda de uma call, é uma venda de uma opção de compra. Então você para financiar essa proteção... Perdão. Você limita seu ganho para reduzir o preço de entrada naquela estratégia, né? Eu, ao invés de pagar para ter essa proteção, eu simplesmente abro mão de ter um ganho muito expressivo, que para mim às vezes pode ser extremamente satisfatório, né? E aí muitas vezes você consegue montar esse tipo de estrutura a custo zero. Você compra uma put, que é a opção de venda, e você vende uma call, que é uma opção de compra. Muito bem. Esse conjunto de estratégias eu queria também entrar num dado que é o uso, de fato, como você comentou, o uso original dos derivativos. Então, como usar esses derivativos para a economia real. Agora, teve um comentário aqui do Fábio Bertolozzi sobre a compra de pó, né? E aí você usa a compra do resíduo ali, da opção de compra fora, da opção fora do preço, provavelmente a opção de venda fora do preço, para proteger sua carteira de eventos muito extremos sem gastar muito. Mas eu vou deixar você responder essa pergunta daqui a pouco, depois do intervalo. Nós vamos agora para um breve break e já voltamos com mais Você com Dinheiro. Não saia daí. BMC News, informação que gera valor. Olá, eu sou Paula Moraes, estou passando para te convidar a acompanhar o Strike, nosso podcast aqui da BMC News, onde a gente aborda sempre os temas mais pertinentes e mais polêmicos da semana. Sempre converso com grandes especialistas, abordando assuntos sobre economia, política, tudo que impacta o mercado, também assuntos internacionais, então convido você a acompanhar sempre o Strike, toda segunda-feira, 12h30, aqui na BMC News. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e de segunda a sexta, a partir das 6h15, eu apresento a Hora do Trader, aqui direto no canal da BMC News, com o apoio da Bybit. E eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e, é claro, faço muita análise de gráfico para a gente não perder nenhuma oportunidade. Então, se você quer operar comigo de segunda a sexta, a partir das 6h15, não perde a Hora do Trader. Te espero lá! Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Olá, eu sou Giovana Oliveira e estou aqui para te convidar para conferir o Papo de Dinheiro desta quinta-feira. Estou aqui com o Lucas Claro, analista técnico do BTG Pactual, e nós falamos sobre Day Trade. Então, se você está assistindo a gente, tem curiosidade para saber mais sobre essa estratégia, é só ficar ligado aqui na nossa programação. Até lá! Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro, hoje falando com Flávio Manzano, da mesa de operações da Nova Futura, uma das principais corretoras, das mais antigas corretoras do mercado nesse tipo de operação, então não falta experiência aí, inclusive para um tema que o pessoal trouxe aqui, o Fábio Bertolozzi trouxe. Ô Flávio, o que é comprar pó no mercado financeiro? Vamos esclarecer aqui para o público. O que é essa história de comprar pozinho? Comprar pozinho foi uma estratégia que ficou um pouco famosa, né, nos últimos anos pelo pessoal do mercado financeiro. O que é basicamente? O que é o pozinho? Né? O pozinho seria aquela opção que tem um prêmio, custo de aquisição dela, né? O custo de aquisição desse direito ele é muito baixo. Por que ele é muito baixo? Porque ele tem uma probabilidade muito pequena de acontecer. Então, se é um evento que só vai fazer sentido ser exercido caso essa pequena chance, sabe? Bem pequena mesmo chance acontecer, então ele vale muito pouco. Só que se por acaso ele acontecer e você tiver comprado nesse pozinho, você tem a chance de ganhar muito dinheiro. Então, são raríssimos eventos assim que essa estratégia dá certo, só que quando ela dá certo, ela pode ter um retorno muito alto para o investidor. Um exemplo de que aconteceu, acho que no mercado como geral, foi na pandemia, né? Se você tivesse comprado algum pozinho, por exemplo, de put, que é a opção de venda, o mercado, veio a pandemia, o mercado desabou, a bolsa foi lá para baixo. Se você tinha esse pozinho, você ganhou muito dinheiro. Enquanto o mercado inteiro perdia muito dinheiro, você, detentor dessa opçãozinha que não valia nada, viu do dia para a noite seu patrimônio explodir. Como que você prevê isso? Você não prevê, né? Você aposta. É uma apostinha, igual jogar na Mega Sena. Você vai lá e gasta R$4 no bilhete da Mega Sena. Você tem certeza que você vai ganhar? Você não tem certeza que você vai ganhar. Mas é uma aposta, você vai lá. A grande maioria das vezes, a grande maioria das pessoas nunca ganhou, nunca vai ganhar. Mas você está apostando naquele evento de probabilidade mínima que
caso aconteça, você vai virar milionário, vai ganhar muito dinheiro. Então, essa é a brincadeira, esse é o pozinho que a galera fala. Voltando lá pro assunto, né? O pessoal está comentando, existe uma variedade de compras de pó no mercado financeiro, mas a gente está falando da estratégia de compra de put fora do preço mesmo. A gente tem aqui, voltando lá para o mercado de derivativos usados na economia real, né? O uso especialmente de compra de posicionamento em mercado futuro lá fora é bastante comum no agronegócio, né? Mas o fato é que aqui no Brasil nós não temos a Bolsa de Chicago, né? E aí o que acontece? Nós temos aqui, o agronegócio precisa desses recursos para se proteger contra clima, contra eventos adversos que não estão no controle dele, né? Mas podem quebrar o negócio. Mas ainda não havia, por exemplo, há 20 ou 30 anos, eu me lembro de a B3, na época nem era B3, né? A BMF, ela fazia aquelas viagens itinerantes pelo interior do Brasil para passar nas fazendas, ensinar sobre mercado futuro, para estimular os fazendeiros a entrarem nesse mercado, mas tinha uma resistência muito forte. Na semana passada eu estava conversando com o André, aqui da Mave Capital, que trabalha com Fiagros, e ele estava comentando justamente quanto esse mercado evoluiu ao longo dos últimos 10, 15 anos, né? Eu imagino que também para o uso de derivativos, para proteger suas operações, essa evolução, de alguma forma, também tem acontecido. Como tem sido com vocês esse tipo de conversa com o pessoal do agronegócio? Vocês têm conseguido acessar esse mercado e levar esse tipo de informação e esse tipo de proteção para o pessoal que precisa desses recursos na economia real? Ou seja, você conseguir travar um preço de soja, um preço de milho de verdade, não só ser uma linha na tela ali oscilando para especulação, mas de fato buscar ali o produtor e conseguir selar essa operação. Tem acontecido, tem ganho adesão esse tipo de mercado? O nosso agronegócio, ele, no Brasil, é uma das principais potências, né? As grandes forças do Brasil é o agronegócio. Quando a gente vai para a Bolsa e a gente vê derivativo na Bolsa, por exemplo, opções para ações, a gente tem um mercado de um determinado nível. Quando a gente vai olhar a parte do agronegócio, ele, proporcionalmente com o que a gente produz, com o que a gente exporta, é muito fraco ainda, é muito incipiente se a gente for puxar número de negócios, volume de negócios. O potencial que a gente tem ainda de mercado financeiro voltado para agronegócio é muito pouco explorado ainda, muito pouco. Vou falar assim, do que a gente tem vivido aqui na Nova Futura. A gente tem escritórios pelo Brasil e a gente continuamente visita esses escritórios, a gente dá palestras, conversamos com produtores, transmitimos conhecimento mesmo, porque o produtor muitas vezes ele não tem a menor ideia de que existe esse mercado, que ele pode se proteger, que é uma ferramenta que para ele pode ser muito útil, né? Você gerar previsibilidade para o cara que produz. Pô, então, eu sei quanto eu vou vender o meu produto daqui meses, anos. Para isso, para ele é uma grande vantagem. Muitas vezes ele não tem a menor ideia de que isso existe. Muitas vezes a vida inteira dele ele produziu e sem ter ideia de que isso existia, que podia ajudar ele. Então, ainda assim, é muito pequeno esse mercado, tanto mercado futuro, mercado a termo, mercado de opções desse mercado de agro no Brasil, ele ainda é muito pequeno. A gente tem como os principais produtos hoje negociados boi, milho, soja, um pouco de café também, mas ele ainda tem muito a crescer. Então, são poucos produtos que a gente negocia ainda, e esses poucos produtos que muitas vezes eles são na produção real, na exportação do Brasil, eles são fortíssimos, eles ainda no mercado financeiro ainda praticamente não existem. A gente nem lembra que eles são negociados. O
pessoal tá trazendo um ponto aqui, tem uma pergunta que é sequência disso que você acabou de comentar, mas não tem como deixar de comentar que o Marcelo disse que eu entreguei a idade. Mas eu não usei Olivetti, para quem viu o outro programa da semana, eu não usei Olivetti, então aí você já consegue quase pegar o range possível, ok? E aí o Fábio trouxe uma visão que é real e é bastante interessante. Comprar a put no pozinho, para você que está assistindo e ainda não está familiarizado com esse dialeto, é muito parecido com comprar seguro de carro. Você compra o seguro de carro, se você pensar em proporção ao valor do carro, o valor é relativamente baixo. E você não espera usá-lo, você espera que você compre o seguro de carro, ele vença e você perca todo o seu dinheiro. Esse é o normal. Só que se você bate o carro, se tem um carro roubado, por exemplo, aquele dinheirinho que você... Dinheirinho, não é tão pequeno, mas aquele dinheiro que é relativamente baixo em relação ao tamanho do carro, vira o valor do carro, né? Você ganha, ele se valoriza rapidamente numa situação de evento extremo, que a probabilidade de acontecer é baixa, mas se acontece, te deixa, nas palavras do Flávio, te deixaria... milionário, ok? Proporcionalmente é muito parecido, o conceito é muito parecido com o seguro de carro, de fato, bem colocado aí, Fábio. Agora, voltando lá no assunto, você comentou, Flávio, que nem sempre a gente tem esse casamento perfeito do ativo com o derivativo. Então, ok, eu tenho eu tenho mercado futuro de milho, eu tenho mercado futuro de soja, mas eu não vou ter mercado, por exemplo, o pessoal que produz vinho. Eu não tenho mercado futuro de uva na B3. E aí ele fica desprotegido? Tem algum instrumento que eu consiga fazer uma ponte, ainda que parcial, de proteção? Ou a única alternativa que eu teria é buscar uma bolsa internacional? Como ficam esses casos? Como você pode... que conselho você pode deixar para o produtor que está nos acompanhando, que ele consiga proteger parte da sua receita usando derivativos, quando ele não tem o ativo relativo perfeitamente casado? A gente usa a palavra hedge, especialmente no meio acadêmico, como uma proteção perfeita, né? E que no mundo real ela muitas vezes não existe, né? Então, por mais vezes que você negocia o seu próprio produto, então você, por exemplo, tem milho, só que você vai negociar no mercado futuro, você não vai negociar, a sua produção ela não vai ser colheita, ela não vai ser entregue exatamente na data de vencimento do milho, ela não tem a quantidade, o número de sacas exatamente que é negociada no contrato futuro do milho. Então, a gente usa o hedge como uma palavra que se aproxima da proteção, né? Proteção perfeita, mas ela não é a proteção perfeita. A gente usa a palavra de um jeito mais não rigoroso, né? Quando o cara, por exemplo, produz vinho, não tem um contrato futuro na Bolsa Brasileira de uva, mas, de um certo modo, as commodities elas tendem a andar meio que juntas. Então, o investidor, às vezes, ele pode, talvez, fazer alguma proteção em um outro ativo, um ativo que seja semelhante com o que ele produz, com o que ele gostaria de se proteger. E também tem um caso, por exemplo, não só... Vamos supor que esse produtor ele produza vinho, ele exporta esse vinho. Além do próprio produto dele, que é a uva, o vinho, quando ele negocia no mercado exterior, a gente está falando, por exemplo, de mercado de câmbio, né? Vai vender esse produto dele em dólar, vamos supor. Então, ele tem esse risco cambial também. Esse mercado de câmbio, por exemplo, futuro no Brasil, no mercado futuro ele é muito mais líquido, né? Tem um volume de negócio bem maior, mas também é possível fazer, por exemplo, proteção no mercado de opções, no mercado a termo, né? Então, muitas vezes, o investidor ele não se protege, o produtor não consegue se proteger exatamente naquilo que ele quer, mas sempre tem algum instrumento que ele possa usar ali que vai gerar algum nível de mitigação de risco, né? Como a gente começou a conversa, né? Os derivativos
passaram a existir justamente para servir como proteção, para tirar o risco de quem não quer ter esse risco, né? Ele quer saber de produzir, ele conhece como funciona o método de produção dele de uva, como faz para transformar a uva num vinho, mas ele não quer ficar acompanhando o mercado de cotação de vinho, cotação do preço da uva. Então, esse risco ele quer jogar para quem quer tomar esse risco, não para ele. Isso para ele não interessa, ele quer saber da produção, de produzir. Então, o risco de oscilação de preço da uva, preço do vinho ou no mercado de câmbio, ele pode jogar isso para quem se interessa por isso, ele foge desse problema. Agora, a gente está falando bastante sobre os instrumentos derivativos para proteção, mas eu tenho aqui algumas perguntas que eu queria deixar na mesa para quem quer usar, para o investidor que quer usar os derivativos também como posições de investimento. E aí eu não estou falando assim de especulação pela especulação, você tentar ganhar no BIP a BIP, não necessariamente, mas acho que tem um conjunto de instrumentos que podem partir os derivativos para estratégias interessantes de investimento. Agora, antes de puxar esse assunto, eu vou precisar chamar um breve intervalo. Agora, enquanto vocês estão por aí, não saiam daí, aproveitem esse tempo para sentar o dedo lá no like, deixa o seu like e vamos bater, vamos subir esse número do like, pessoal. E a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho mais sobre como usar os derivativos como estratégia de investimento no terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Até já! BMC News, informação que gera valor.